Eu sou o Matheus Salve e no vídeo de hoje os ricos malvadões precisam pagar mais impostos. O Felipe Castanhari do canal Nostalgia fez um vídeo mostrando aí a comparação patrimonial das pessoas que se consideram ricas, que têm patrimônios acima de 1 milhão, 2 milhões ou até 10 milhões de reais, comparando aí com o Eduardo Severin, que é o homem mais rico do Brasil, que tem uma fortuna aí de 100 bilhões de reais. O discurso de taxar grandes fortunas vem sendo amplamente divulgado, inclusive políticos já repostaram o vídeo do Felipe Castanhari em apoio à ideia de você cobrar o imposto daquelas pessoas que têm mais dinheiro. Mas será que isso realmente resolve o problema do Brasil? Será que esse mecanismo consegue ajudar a diminuir a disparidade de renda no Brasil? Bem, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, aproveita que o canal Juros Compostos ainda é o Small Cap, se inscreve aqui embaixo, fortalece a firma para você estar concorrendo aí ao nosso sorteio que a gente vai fazer quando a gente atingir 10 mil inscritos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, o primeiro passo para a gente entrar no mérito é descobrir o que é o imposto sobre grandes fortunas. O nome é bem autoexplicativo, mas para simplificar, imagine o seguinte. Se você tem um patrimônio aí de 100 milhões de reais e a alíquota é de 1%, significa então que você vai pagar 1 milhão de reais em forma de impostos. Porque ela é uma tributação que acontece em cima do patrimônio daquela pessoa. E o patrimônio envolve tudo aquilo que um indivíduo, que uma pessoa física tem. O IGF já está previsto em lei no inciso 7 do artigo 153 da nossa Constituição de 1988, mas ele nunca foi estruturado para ser implementado e colocado em prática no Brasil. E a principal premissa que apoia essa ideia de taxar uma fortuna é diminuir a disparidade de renda entre os brasileiros. Segundo pesquisas, um grupo aí dos 10% mais ricos da população brasileira controlam mais de 49% da riqueza. E o projeto de lei complementar número 183 do senador Plínio Valério prevê então uma alíquota de 0,5% para patrimônios acima de 22,8 milhões de reais. Para a gente entender então se esse imposto sobre grandes fortunas pode dar certo ou não, a gente tem que olhar para países que utilizam dele como uma forma de diminuir ali a desigualdade social. Vamos ver se isso deu certo em algum lugar do mundo. Na Europa, ali no início da década de 90, 12 países utilizavam esse tipo de imposto, mas atualmente apenas 4 deles mantêm essa taxação. Os países são Noruega, Suíça, Espanha e Bélgica. Aqui na América Latina, Argentina, Colômbia e Uruguai utilizam desse imposto. Lá na Argentina, ele foi introduzido no ano de 1974 e a alíquota é de 0,25% de patrimônios acima de 170 mil reais. E o imposto lá corresponde a 0,2% do produto interno bruto, do PIB da Argentina. Além disso, lá na Europa, na Noruega, outro país que é utilizado como case de sucesso pelas pessoas que apoiam essa taxação de grandes fortunas, ele foi introduzido na década de 60 e a alíquota é de 0,7% dos patrimônios acima de 926 mil reais. Corresponde aí a 0,5% do PIB. Outro país que utiliza é a Suíça, que possui uma alíquota variável de 0,3% a 1% de patrimônios que excedem 1,18 milhões de reais e corresponde a 1,2% do PIB do país. Já na Alemanha, ela tinha essa taxação, mas ela deixou de adotar no ano de 1997. E a Bélgica possui também de 0,15% sobre patrimônios acima de 3,2 milhões de reais. O último país que as pessoas costumam falar sobre é a Holanda, que tem uma alíquota progressiva, ou seja, que vai aumentando, variando de 0,2% a 1,68% e o limite de isenção é de 207 mil reais. Alguns países tentaram aumentar essa taxação sobre grandes fortunas e um dos exemplos foi a França. Então agora que a gente já viu quais países que utilizam da taxação de grandes fortunas, vamos dar uma olhada dos dois lados da moeda. Vamos olhar os argumentos que são favoráveis à taxação e os que são contrários à taxação de grandes fortunas. Do lado das pessoas favoráveis, o principal argumento é de diminuir a desigualdade social, utilizando da premissa de quem tem mais dinheiro precisa pagar mais imposto. O Brasil, ele utiliza o modelo de tributação sobre o consumo. Então a gente cobra impostos sobre aquilo que você consome. Então na cadeira tem imposto, na mesa tem imposto, na câmera tem imposto, no celular tem imposto, no carro tem imposto. E toda vez que você consome algum produto, majoritariamente você vai lá e paga o imposto que já está embutido no preço daquela mercadoria. Dessa forma, as pessoas que estão numa classe social diferente, independentemente daquilo que ela ganha, cada vez mais que ela consome, cada vez mais ela paga impostos.
A proposta, então, de diminuir essa desigualdade social é cobrar menos impostos das pessoas que têm menos renda e mais impostos daquelas pessoas que já possuem mais dinheiro. Mas o que acontece é que as pessoas ricas já compram ali os produtos de uma maneira um pouco mais elevada do que as pessoas que possuem menos recursos financeiros, portanto, pagando mais impostos. Quando o rico tem renda, tem receita, e quando ele ganha muito dinheiro, além de gerar empregos no processo, porque se ele for um empresário, ele gerou muitos empregos, quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele consome. Quanto mais ele consome, mais ele paga imposto. Então essa primeira aí da diminuir a desigualdade social já não é muito efetivo. Prova é que na Argentina o imposto já está rodando e não ajudou muita coisa, correspondeu a uma parte muito pequena do PIB. Outro argumento que eles utilizam também é que esse imposto vai ajudar na melhor distribuição de renda para as pessoas da população. Porque com o imposto a gente vai conseguir colocar essa grana toda em áreas deficitárias da economia brasileira e deste modo aumentar as chances de uma pessoa galgar classes sociais maiores. Mas só que o que a gente precisa levar em consideração é que as pessoas que têm dinheiro, se elas não quiserem pagar impostos, é só ela trocar de cidadania. Então agora vamos dar uma olhada nos argumentos contrários e desfavoráveis à tributação de grandes fortunas. Um dos argumentos mais fortes ali é a evasão de dinheiro, evasão de riquezas, a saída de riqueza de um país para outro, partindo da premissa que se você vai lá e tributa as grandes fortunas, essa pessoa vai lá e troca de nacionalidade e com isso deixa de contribuir ativamente com impostos no país. E esse argumento possui estatísticas para mostrar que isso realmente acontece. Com o aumento dos impostos no Brasil ao decorrer dos anos, segundo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, quase 400 empresas foram levadas ao Paraguai nos últimos anos em missão comercial, atraídos então pela menor carga tributária. Outro exemplo também foi o que aconteceu na França. A França, na contramão com a maioria dos países europeus que tiraram na década de 90 a tributação de grandes fortunas, ela queria não só implementar quanto aumentar, colocando uma nova tabela de impostos que chegava até 75% do valor patrimonial daquela pessoa, no ano de 2012. O presidente François Hollande aprendeu forçadamente que aumentar os impostos sobre os ricos não distribui a renda, mas diminui a riqueza no país. Milhares de franceses ricos saíram em busca de uma nova cidadania, incluindo o francês mais rico de todos, que é o Bernard Arnault, CEO do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy. Ele mudou sua cidadania para a Bélgica para pagar menos impostos. Existe também outra estatística feita em um relatório que analisou os impactos da tributação na França e mostrou que do ano de 1998 até 2008, 1,1 trilhão de patrimônio fugiu do país para poder evitar os impostos. Outro argumento também da galera que é contra a tributação de grandes fortunas é que quando as pessoas precisam pagar mais impostos, elas perdem o estímulo para produzir riqueza. Pessoas como Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk são ricos por um motivo principal. Eles resolveram o problema da sociedade e com isso impactaram diversas pessoas e da quantidade de pessoas que eles impactaram, proporcionalmente eles ganharam dinheiro. Então um rico nada mais é do que uma pessoa que resolveu um problema da sociedade e com isso foi remunerada por isso. Se você tira essas pessoas, se você tira o estímulo dessas pessoas para produzir mais, ganhar mais dinheiro, você acaba que tira a vontade daquela pessoa de resolver problemas e desestimula elas a continuar empreendendo e melhorando a sociedade e gerando empregos. A galera gosta de colocar as pessoas ricas como os malvadões, mas na verdade as pessoas ricas são pessoas que contribuem para a melhoria da sociedade. O rico é o maior promotor ali do crescimento econômico dentro de um país. Agora, com relação ao vídeo do Castanhari, tem duas coisas que eu queria esclarecer com argumentos e fatos. O primeiro é, aquele número que ele leva em consideração no cálculo dele da fortuna do Eduardo Severin, de 19,5 bilhões de dólares, aproximadamente 99 bilhões de reais, nada mais é do que ações. A grande parte do seu patrimônio é das ações que ele tem de Facebook. Então, quando a gente coloca no cálculo aí, o Eduardo Severin tem um patrimônio de 99 bilhões de reais, a gente está considerando que ele tem aquele dinheiro ali na mão, na hora, em barras de ouro, por assim dizer, o que não é verdade. Como o Eduardo Severin tem uma quantia considerável de ações do Facebook, se ele decide por desfazer dessas ações para poder colocar o dinheiro no bolso, o que vai acontecer é que o preço das ações de Facebook vai cair. Porque pela lei da oferta e da demanda, se tem uma oferta muito grande de determinada coisa,
aquela coisa passa a valer menos. Então, se o Eduardo Severin decide pegar todo o seu patrimônio em ações do Facebook e vender para ficar com dinheiro, na hora que ele vender, esse dinheiro nem vai existir mais. O dinheiro que as pessoas utilizam nos cálculos patrimoniais, ele não está circulando na economia. Ele é equity, é o preço das ações que aquela pessoa detém. E uma coisa que a gente precisa considerar também, esse é o segundo argumento que derruba a tese do Felipe Castanhari, é que ele utilizou ali numericamente o patrimônio daquela pessoa. Então, a pessoa que tem 10 milhões de patrimônio está bem mais próximo de você que tem pouca renda do que o Eduardo Severin, que é um bilionário. E nesse sentido, realmente, isso é verdade. Mas agora, se a gente levar em consideração brasileiros, pessoas que têm todo esse dinheiro, a pessoa que tem 10 milhões de reais proporcionalmente está muito mais próximo do Eduardo Severin do que de você, que não tem um patrimônio tão grande como o dele. Então, quando a gente taxa grandes fortunas, no geral a gente está colocando um impacto em uma população, um número de indivíduos muito pequeno, aproximadamente 200 mil pessoas no Brasil são considerados ali como grandes fortunas. Ainda mais nesse limite que eles colocaram de patrimônio de 22,8 milhões de reais. Dessa forma, a contribuição que essas pessoas vão fazer necessariamente não vai gerar um impacto tão grande no PIB do Brasil. Na maioria dos países, essa contribuição não chega a 1% do PIB, enquanto impostos como o imposto de renda e também o imposto sobre consumo já tem um impacto enorme no PIB, porque a gente está tributando aquilo que o Brasil está produzindo. Então, por favor, não faça bagunça nos conceitos e saia por aí repetindo de que taxar grandes fortunas é uma solução. Primeiro porque a pessoa que é rica ela pode sair do Brasil e levar dinheiro para fora nunca é uma boa solução para a economia de um país. E segundo motivo é que aumentar a carga tributária no Brasil não é uma solução. A gente está vendo aí o IOF aumentando de preço, a gente está vendo aí os impostos batendo altas históricas, a inflação comendo solta, e criar novos impostos não é a solução. A solução é redistribuir melhor os impostos que já são pagos. A carga tributária no Brasil é muito grande. As pessoas que utilizam da comparação, que nos países nórdicos funcionou taxar grandes fortunas, não levam em consideração que a carga tributária de lá e a matriz tributária de lá é totalmente diferente da nossa. Então não faz sentido nenhum essa comparação e eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a resolver de uma vez por todas essa questão. Manda ele para aquela pessoa chata que fica falando, temos que taxar grandes fortunas e resolve de uma vez por todas com argumentos. Se você é contrário, eu te desafio então aqui embaixo nos comentários trocar uma ideia comigo, porque é assim que a gente resolve problemas. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui.